Pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa correção da prova, da primeira prova. Eu prometi a vocês que faria um vídeo explicando as questões, né, para a gente poder ganhar tempo, né, para a próxima aula a gente prosseguir já no nosso assunto, né? Bom, a primeira questão foi sobre a albumina, né, sobre aquela questão das extremidades aminoterminais, né, C-terminais, se havia alguma diferença. Eu vou ler rapidamente. A albumina é uma proteína de peso molecular 66,4 kDa que possui sua estrutura 584 aminoácidos. A cadeia beta da hemoglobina é uma proteína com peso molecular de 15,9 kDa e 147 aminoácidos. Qual das duas proteínas possui mais extremidades aminoterminais e por quê? Bom, nós fizemos essa questão em sala. Essa questão ela faz parte da nossa lista de exercícios, né? E então, se alguém quiser achar que foi uma pegadinha, não foi. Né? Mesmo que tivesse sido, né? Ela foi falada em sala. Mas por que você falou das proteínas, do peso molecular, quantos aminoácidos tem? Bom, eu estou trazendo informações sobre cada proteína, né? Então, o conceito de extremidades aminoterminais e C-terminais é invariável para qualquer proteína. Qualquer proteína, né? No caso aqui, olha só, eu estou, inclusive, deixando bem claro que eu estou falando da cadeia beta da hemoglobina. Eu vi algumas respostas que houve uma certa confusão, né? Onde acho que alguém, né, falou sobre a hemoglobina, né? Confundiu a hemoglobina, que tem 4 subunidades, né, 4 cadeias, com a cadeia beta. A cadeia beta é uma cadeia polipeptídica só e ela só tem uma extremidade aminoterminal e uma C-terminal. Então, não tem diferença. Então, a resposta para essa pergunta é: bom, nenhuma das duas tem mais ou menos extremidades aminoterminais. Por quê? Porque toda proteína só possui uma única extremidade aminoterminal. Toda cadeia polipeptídica tem uma única extremidade aminoterminal e uma única C-terminal. Se você tiver mais cadeias, aí, bom, é outra história. Mas, via de regra, é só uma que tem, tá bom? A questão valia 0,8 e se você acertasse pelo menos aí, né, dissesse, olha, as duas são iguais, já dava 0,4 e se não justificasse, não dissesse por que, ficava com 0,4, enfim. Tá bom? Questão 2. O que é desnaturação de proteínas? Cite 2 exemplos de agentes desnaturantes físicos. E aí, nessa resposta, eu deixei até um pouco mais aberto para você escrever com as suas palavras mesmo, né? Eu vi muita gente falando sobre a perda da estrutura tridimensional. Está certo, não está errado, claro. Perda da estrutura nativa, né, da proteína, também está certo. Perda das estruturas secundária, terciária e quaternária, quando houver, também está certo. É uma questão que abre um pouco, né? Você pode explicar da melhor maneira. Tá bom? Cite 2 exemplos de agentes naturais físicos, né? E tinha calor, né? Agitação mecânica, radiação. A gente, assim, eu até achei interessante que alguém, não sei se foi uma pessoa só ou duas, colocaram que era calor e frio. Tá, temperatura, variação de temperatura extrema, né? Tudo bem. Considerei, né? Porque aí a gente consegue ver aí o entendimento, né, das variações da temperatura acima e abaixo daquilo que é o bom para aquela proteína. Tudo bem. Mas o correto era você identificar fontes diferentes, né, agentes desnaturantes diferentes. Mas tudo bem, vamos lá, né? E o justifique é o porquê, né? Por que... Melhor, perdão, essa não é a questão 2, né? Não tem justifique. É só isso citar. Vamos para a questão 3, então. Como é que agem os inibidores enzimáticos competitivos? E a pergunta, eles alteram algum dos parâmetros cinéticos da enzima? Justifique. Como é que agem os inibidores enzimáticos competitivos? Houve respostas do tipo, eles competem pelo sítio ativo da enzima, por similaridade estrutural, ou simplesmente porque, olha, os inibidores enzimáticos competitivos competem pelo sítio ativo da enzima, né, o sítio catalítico, né, então, com isso, eles impedem a atividade enzimática. Ótimo, está respondido.
Altera algum dos parâmetros cinéticos da enzima? Sim, alteram. Qual parâmetro que vai alterar? Se você pega uma enzima e você dá para ela um substrato falso, parecido com o substrato real, esse substrato falso ele vai competir pelo mesmo local que o substrato verdadeiro vai se ligar, mas não vai gerar nenhum resultado de produto, né? Então o que fica parecendo? Parece que a afinidade pelos substratos, da enzima pelo substrato, vai cair. Porque a afinidade ela vai ser o KM. A gente fala, obviamente, que o KM ele é a afinidade, embora não seja exatamente isso, né? Eu até expliquei isso, acho que para uma colega em sala, né? É um pouco mais complexo. Você está ali envolvendo um processo que vai além de pura e simplesmente se ligar ao seu substrato, né? A proteína ela se liga ao substrato, mas ela não vai se desligar do substrato. A afinidade que a enzima possui, na verdade, é pelo substrato, mas a afinidade máxima dela é pelo substrato no seu estado de transição, né? Próximo já do formato daquilo que vai ser um dia o produto. E ela não tem afinidade pelo produto. Ela tem que perder a afinidade pelo produto para poder eliminar esse produto, para justamente pegar um novo substrato e continuar, né? Então a gente costuma dizer que o KM é a afinidade, mas não é exatamente isso. Tudo bem, mas aceitável, a gente aceita. Aqui na graduação, tudo bem. Então, altera alguns parâmetros? Sim, altera o KM. Né? Você tem um KM que não é verdadeiramente afetado, né? Você tem um KM aparente, né? O novo KM ele não é o resultado de uma modificação na enzima, né? Porque se você tivesse uma modificação verdadeira, uma mutação que afetasse como aquela enzima se liga ao seu substrato, então você teria uma mudança verdadeira do KM, um novo KM. Mas aqui não é isso. Tanto não é verdade que se você tira o inibidor, mantém só o substrato, a enzima volta ao normal sem problemas. Então o que a gente vai dizer? Altera alguns parâmetros? Sim, altera o KM. Altera a afinidade, né? Mas a gente vai chamar esse KM de KM aparente, tá bom? Como é que eu aceitei a resposta? Como há inibidores enzimáticos competitivos, a resposta é aquela, né? Eles competem pelo sítio ativo, né? Por similaridade estrutural. Se não quis falar da similaridade estrutural, tudo bem, competem, né? Com o substrato pelo seu sítio de ativo da enzima. E a alteração do parâmetro? Olha, alteram o KM, gerando, né, esse KM aparente, esse novo KM. Tava bom se respondesse assim. Quem respondeu a mais, quem disse a mais, também estava bom, estava ótimo, ok? Essa questão, lembrando, também estava na lista, né? As 3 até agora estavam na lista. Questão 4. Diferencie sequência consenso de sequência assinatura em proteínas. Essa também é uma questão da lista, uma questão trabalhada em sala. Sequência consenso e sequência assinatura, a diferença delas é que a sequência consenso é uma sequência que ela vai estar associada a uma atividade específica de uma proteína. Então você poderia dar o exemplo, né, até para facilitar a sua compreensão e a explicação. Poderia, não era obrigatório porque eu não pedi exemplos, né? A sequência consenso ela é uma sequência de aminoácidos presente nas proteínas, né? E que elas estão relacionadas a uma atividade específica, como, por exemplo, uma ATPase, uma cálcio ATPase, por exemplo, ou uma enzima, né? Uma enzima proteolítica, né? Uma tirosinoquinase, elas têm ali uma sequência mais ou menos parecida. Todas as tirosinoquinases, todas as ATPases, elas se assemelham bastante em algum ponto, que é a sequência consenso, né? E a sequência assinatura é uma sequência que vai estar presente em proteínas de micro-organismos, né? Ou de organismos de uma maneira geral, de células da mesma família, ou pelo menos de maior proximidade, né? Evolutiva. Então, a sequência assinatura ela vai estar associada a uma família ou uma similaridade, uma proximidade evolutiva entre organismos. Aceitei as respostas dessa forma, né?
mais elaborada, menos elaborada, mas tinha que ter esses dois conceitos aí abordados, ok? Bom, questão 5. Essa questão tranquilona, né, pessoal? Que ligação química é a responsável por unir dois aminoácidos e formar a cadeia primária das proteínas? Essa ligação é rompida através da alteração do pH do meio onde o peptídeo se encontra? Justifique. Vamos lá. Qual a ligação química é responsável por unir dois aminoácidos e formar a cadeia primária das proteínas? A ligação peptídica. Houve quem tivesse colocado ligação covalente. Pô, gente, é uma ligação covalente, mas é uma ligação específica, tem um nome ela, né? Não é somente uma ligação covalente, porque a ligação, por exemplo, a ponto de sulfeto também é covalente, mas ela não une dois aminoácidos e forma a cadeia primária. Então ela tem um nome específico, né? A saber. E aí, se não respondeu diretamente o que é a peptídica, essa parte do ponto foi desconsiderada. Aí que entra a segunda parte, que eu abri um pouquinho a margem, né? Essa ligação é rompida através da alteração do pH do meio onde o peptídeo se encontra? Então, ficou um pouco aberta a pergunta, né? A alteração do pH do meio onde o peptídeo se encontra? A gente tem que ter um pouco de bom senso, mas ainda assim eu considerei duas respostas até completamente diferentes, né? Ela é rompida através da alteração do pH do meio? Não, ela não é. Poxa, mas como assim ela não é? Eu estou falando alteração do pH do meio onde o peptídeo se encontra. Aí você tem que pensar, o peptídeo se encontra num ambiente com variação de pH, que geralmente, né, você tem ali um tampão, né? Então a variação do pH, ela não é tão brusca assim, ela é mais suave. É uma alteração de pH prejudicial para a proteína, claro, mas ela não é uma alteração brusca, uma alteração grave, né? Tudo bem, então assim, a resposta é essa. Não há. Você tem perda, por exemplo, da estrutura secundária, terciária, quaternária. A alteração do pH muda isso. Ponto. Mas eu também considerei quem respondeu que em condições de alteração muito grande do pH, né, acidificação extrema ou a alcalinização extrema, você pode ter a hidrólise ácida ou a hidrólise básica. Mas isso é uma condição muito específica, né? Então, para receber o ponto dizendo que sim, é rompida, você tinha que explicar em que condições. Não, ela é... Se a alteração, o pH do meio onde o peptídeo se encontra se alterar muito, né, fica muito mais ácido ou muito mais básico, aí tudo bem, a gente considera. Tá bom? Então, só para saber que essa resposta padrão era não há alteração, não há ruptura dela por alteração do pH no meio. Porém, uma alteração muito, muito, muito grave, mas é aquela história, né? Eu já falei, inclusive, né? Um receptor ele tem como agonista uma molécula específica, né? O receptor adrenérgico tem uma molécula específica, uma adrenalina. Mas em condições de muita quantidade de outras, né? Outras catecolaminas, como dopaminas, e a dopamina se liga até com bastante eficácia, mas é uma situação bem específica, tem tanta dopamina que ela vai se ligar, né? Então, a resposta correta, padrão, era uma, mas como é uma questão discursiva, você pode pensar e escrever, eu permiti que tivesse aí um raciocínio mais aberto. Bem, bom, questão 6, questão muito legal, inclusive, né? Era talvez das duas últimas, né? 6 a 7 não estavam na lista de exercício, mas a gente trabalhou isso em sala e teve gente que acertou, né? Muito bem. Vamos lá. Uma proteína tem massa molecular de 400 kDa quando medida por cromatografia de exclusão por tamanho. Cromatografia de exclusão por tamanho a gente chama também de geofiltração, né? Vamos lembrar, cromatografia de exclusão por tamanho, aquela solução contendo proteínas, as proteínas vêm no pH bom para elas, né? Uma solução tampão protegendo aquelas proteínas. Então, o que você está vendo aí é a proteína na sua estrutura natural, nativa, né? Como ela de fato é. 400 kDa. Até aí, eu só sei que ela tem 400 kDa.
Quando submetida a uma eletroforese em gel na presença do SDS, do disulfato de sódio, a proteína fornece 3 bandas com massas moleculares de 180, 160 e 60 kDa. Ok? Aí eu vou já destrinchar. O que aconteceu aqui? Se eu peguei a proteína e coloquei no ambiente contendo SDS, o que o SDS faz com a proteína? SDS ele é capaz de romper as interações não covalentes, né, que existem na estrutura secundária, terciária e quaternária das nossas proteínas. Então, se aquela proteína de 400 kDa ela possuía estrutura secundária, terciária e quaternária, a gente vai ter uma alteração nessa estrutura. E aí, por exemplo, quando você tem uma estrutura quaternária, vamos lembrar disso. Estrutura quaternária é quando eu tenho a união de várias cadeias, né, mais de uma cadeia pelo menos, né, polipeptídica, formando a estrutura final da proteína. Você pode ter uma proteína que tem 2 subunidades, uma proteína dimérica. Esse dímero pode ser igual, pode ser diferente, né? Ela pode ser homodimérica, duas estruturas iguais, ou heterodimérica, de 2 diferentes. Mas isso não é limite, né? Pode ter 3, 4, 5, quantas forem aí possíveis para cada proteína. Então, o que aconteceu? Quando a gente põe essa solução proteica em presença de SDS, o SDS rompe as interações que estabilizam, que mantêm ali estáveis as estruturas secundária, terciária e quaternária. Por isso a gente está vendo 3 bandas, 180, 160 e 60 kDa, beleza? Então, porque houve a ruptura das interações não covalentes, tá bom? Que existem para a manutenção ali da estrutura secundária, terciária e quaternária. Ponto. Vem essa outra parte. Quando a eletroforese é realizada na presença de SDS e beta-mercaptoetanol, quem é o beta-mercaptoetanol? É aquele agente que vai promover a ruptura das pontes de sulfeto que acontecem lá entre as cisteínas, né? Então, se eu tenho cisteína na minha estrutura, 2 pelo menos cisteínas na minha estrutura, eu tenho ali uma ponte de sulfeto, né? Então, o que aconteceu? Quando eu ponho beta-mercaptoetanol, se tem uma ponte de sulfeto, ela vai ser rompida. Se não tem, ela não vai ser rompida. Aí agora vem uma nova informação. Pondo em condições contendo SDS e beta-mercapto, 3 bandas são novamente formadas, dessa vez com massas moleculares de 160, 90 e 60 kDa. E aí, o que aconteceu? Por que antes eu tinha 180, 160 e 60 e agora tem 160, 90 e 60? Vamos lá. Então eu tinha uma cadeia polipeptídica de 180, uma de 160 e uma de 60. Tudo bem. Mas, se você for perceber, o que aconteceu quando eu adicionei beta-mercapto foi que aquela de 180 deixou de ser 180 para ser 90 e 90. Né? Eram, na verdade, 2 cadeias polipeptídicas de 90 kDa que estavam unidas por uma ponte de sulfeto. Quando você adiciona o beta-mercaptoetanol, você rompe essa ligação e aí liberam 2 subunidades iguais, né? É 2 homodímeros, né? Melhor, é um homodímero, perdão. São 2 subunidades idênticas, 90 e 90, que quando unidas formam de 180. As subunidades de 160 e de 60 não foram alteradas, né? Porque essas duas não tinham uma ponte de sulfeto, não tinha cisteína ali fazendo ponte de sulfeto. Então, assim, a diferença nessas 3 situações é justamente porque quando eu tenho uma geofiltração, a proteína ela se encontra na sua estrutura nativa, tá? Natural, com todas as possíveis estruturas, secundária, terciária e quaternária, quando o caso. Quando eu adiciono o SDS, eu rompo as ligações, as interações não covalentes responsáveis pela manutenção da estrutura secundária, terciária e quaternária.
exceto a ponte de sulfeto. Por isso que eu tenho essa diferença entre as nossas bandas com o SDS e SDS mais beta-mercapto etanol. Ok? Uma questão muito bonita, uma questão muito interessante, que a gente, inclusive, passa por esses probleminhas no dia a dia, na bioquímica, fazendo o gel de eletroforese, se depara com essa situação e fica meio sem saber. É bom a gente trabalhar essas coisas bem da realidade aí, tá bom? Bom, quem explicou tudo, sim, certinho, bem, levou os 2 pontos. Quem explicou alguma coisa, né? A gente vai gradando, né? Vai fazendo aí uma pontuação graduada, né? Quem só conseguiu explicar uma coisa leva 1/3 do ponto, né? Embora a questão valesse 2 pontos. Eu sempre boto para mais, né? 1/3 aí seria 0,60 e alguma coisa. Eu boto 0,7, né? Mas quem explicou um pouquinho mais ganha mais pontos e por aí vai, ok? Bem, questão 7 para finalizar. Questão 7. Bom, crescimento e entendimento de como as proteínas se dobram permite que os pesquisadores façam predições sobre a estrutura de uma proteína com base em dados sobre a sua sequência primária de aminoácidos. Considere a seguinte sequência de aminoácidos. Aí tem aqui uma sequência de 1 a 28, né? um peptídeo aí com 28 aminoácidos. E embaixo eu coloquei aí a letra correspondente ao aminoácido, né? A quais aminoácidos são, tá bom? E pus uma legenda também, tem uma legenda aí embaixo para você não se perder. Olha aí, professor legal, hein? Botei a legenda para você se guiar. Então você olhou ali, não sabe do que se trata, vai lá para a legenda e você vai achar. E as perguntas não eram difíceis, né? Vamos lá, mais uma vez as perguntas, assim, elas eram perguntas muito diretas, né? Por quê? Olha que interessante. Se eu digo, considere a seguinte sequência de aminoácidos, mostro a sequência e depois pergunto onde devem ocorrer as voltas beta, você deve me responder, inclusive você pode me responder diretamente. As voltas beta ocorrerão onde? Onde houver aqui glicina e prolina próximas, né? 6 e 7, tá? E tem mais aqui, ó. O que mais? Tem aqui GP, ó, 18 e 19. Muita gente olhou só para 6 e 7, esqueceu a 18 e 19. Estava aqui também. Lembrando que eu acho que eu falei isso em sala, né? Que a volta beta ela não acontece apenas e tão somente entre glicina e prolina, mas eu tive o cuidado de alterar essa cadeia polipeptídica para deixar apenas essa configuração, né, de glicina com prolina. Prolina que é a responsável pelo cotovelinho, né? Mas com a glicina que é pequenininha, é uma volta beta muito boa, né? Muito estável. Então eu deixei para ficar assim na cara do gol, glicina e prolina, uma do lado da outra. E são duas, né? 6 e 7 e 18 e 19. Como é que tinha que responder isso? De fato, bom, as voltas beta ocorrerão entre as glicina e prolina, os aminoácidos glicina e prolina, nas posições 6 e 7 e 18 e 19. Ponto. Ok. Porém, olha aí, né? Porém, olha o professor. Professor, muito legal. Teve gente que respondeu, não entendeu a pergunta, mas aí fica um aprendizado, né? Teve gente que respondeu. Onde acontecem as voltas beta? A pessoa respondeu certinho. Olha, acontece entre glicina e prolina por causa da estrutura da prolina e tal, da cadeia R da prolina, que ela é um anel e tarará. Explicou bonitinho, mas não explicou onde é que era. Então, aí o que acontece, né? A pergunta que eu fiz não foi teórica, né, de como deve acontecer. Era uma pergunta focada na cadeia polipeptídica e na sequência de aminoácidos. Porém, quem explicou bonito, eu dei meio ponto. Meio ponto. Né? Porque não foi isso que eu perguntei, mas você respondeu dentro de um contexto correto. Meio ponto. Tá? Quem respondeu apenas, olha, 6 e 7, pô, mas tem a 18 e 19 também.
meio ponto também. Aí você vai me perguntar exatamente, professor, mas e quem explicou o teórico e disse só 6 e 7? Vai ficar com meio ponto só porque, né, não respondeu tudo, tá? Então, era isso. Tinha que dizer na posição, considere a sequência de aminoácidos, aquilo que a gente falou lá na prova, né? A questão da interpretação. É muito importante saber interpretar. Letra B. Onde devem se formar a ou as, né, pontes de sulfeto, ou a ponte, se tiver uma só. Bom, mais uma vez, teve gente que respondeu, né, corretamente. Pontes de sulfeto, elas acontecem entre os aminoácidos cisteína, né, em 2 aminoácidos cisteína. Ok? Mas aí teve gente que respondeu isso e logo depois disse, não acontece na estrutura, não tem nenhuma ponte de sulfeto, porque não tem 2 cisteínas. Vamos ver se não tem. Poxa, tem sim, gente. Ó. Na posição 13, aqui, tem uma cisteína. Ó. E na posição 25 tem outra cisteína. Então dava para fazer uma ponte de sulfeto sim. Tá? Então era possível que tivesse. Então, se você disse onde devem se formar, você vai se formar apenas uma ponte de sulfeto entre as cisteínas 13 e 25. Estava certíssimo. Quem me explicou, mais uma vez, que a ponte de sulfeto ocorre entre 2 cisteínas, eu dei meio ponto. Quem me explicou que vai acontecer entre 2 cisteínas e disse que não tem nenhuma, eu fiquei triste pra caramba. Mas, né, coração paterno, né? Eu dei o meio ponto fingindo que eu não li a segunda parte, porque, né, fosse que o professor lá do Velho Testamento iria passar o facão, né? Então, considerei apenas, então somente, a explicação correta. Beleza? Bem, é isso, pessoal. A correção tá aí, né? Uma prova que não estava difícil. Talvez essa questão 6 um pouco mais complicada e tal, mas não era nada impossível, não. Dava para fazer sem grandes sobressaltos, beleza? Os trabalhos de vocês eu já corrigi, né, os relatórios, e para quem estava aí de regime especial, eu fiz uma atividade extra, né, que não pôde comparecer por questão de saúde e tal. Tá tudo corrigido já dei a pontuação. Praticamente ninguém ficou com pontuação abaixo de 2, que era o valor máximo, né? O pessoal fez direitinho, né? Tava ok. Mas fica aí, gente, o alerta. Olha, atenção às perguntas, tá? Atenção às perguntas. E fica um segundo alerta para quem está com dificuldade, quem não está entendendo, quem viajou completamente nessa parte aí, nessa primeira parte. Eu vou indicar, inclusive, o contato, né, das monitoras. A gente tem algumas monitoras de bioquímica, tá? Que podem ajudar vocês, certo? Vou passar o material de aula para o pessoal e para as monitoras, né? E aí vocês participem das monitorias, estudem lá com elas, tirem dúvidas. Elas, inclusive, quando percebem, né, essas dúvidas aí de vocês, entram em contato comigo, eu mando algum material suplementar e a gente consegue elucidar todas as dúvidas. Além do meu e-mail, vocês podem mandar dúvida. Professor, eu fiz aqui um exercício, não entendi, estou com dúvidas. Pode mandar e-mail que a gente responde as dúvidas aí das listas e de coisas sobre a aula sem problemas. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então, pessoal. Um abraço a todos. A quinta-feira agora, então, a gente tem mais uma aula. Ok? Tudo de bom e até lá.